Bom, abra sua Bíblia no Salmo 105. Nós vamos ler juntos do versículo 17 até o versículo 22. Eu vou estar lendo na versão A Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica. O texto sagrado diz assim, Salmo 105, do 17 ao 22. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor da sua casa e administrador de tudo que possuía para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Eu quero tomar essa porção da palavra de Deus, aqui no livro dos Salmos, que resume, na verdade, traz, não é nem só um resumo, é a resenha do resumo da vida de José, que no livro de Gênesis ocupa várias páginas, vários capítulos e que nos comunica uma mensagem especial. Eu cito frequentemente 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, onde o apóstolo Paulo fala que as coisas que aconteciam a Israel e foram registradas nas páginas do Antigo Testamento para mim e para você, essas coisas foram escritas para advertência nossa, para nosso exemplo. Nosso Senhor tomava como exemplo algumas dessas histórias e registros do Velho Testamento e aplicava lições práticas para os seus discípulos em cima delas. Como, por exemplo, quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Com uma única frase, uma referência a um episódio registrado na Escritura, o Senhor estava nos comunicando mensagens, ensinos, princípios. E eu quero dar um título especial para essa mensagem. Quando eu era garoto, eu lembro de ouvir meus pais falarem várias vezes uma expressão que demorou anos para que eu conseguisse, de fato, entender, chegar à compreensão do que era aquela frase que eles usavam. De vez em quando eu os ia fazer a pergunta, e agora, José? Descobri anos depois que essa pergunta, e agora, José, ela foi tirada do poema José, de Carlos Drummond de Andrade. Normalmente, se diz que ela é usada quando não sabemos o que fazer diante de uma decisão ou de uma situação difícil. Na verdade, eu fui pesquisar e ver o que, sem ser essa definição leiga, o que os especialistas em literatura dizem a respeito do assunto. Encontrei uma breve definição num site chamado Cultura Genial e existe um artigo da Carolina Mendes, mestre em estudos literários, culturais e interartes. Ela diz o seguinte, o poema José, de Carlos Drummond de Andrade, foi publicado originalmente em 1942, na coletânea Poesias. Ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida sem saber que caminho tomar. Então, obviamente, aqueles de vocês que nunca ouviram essa expressão, deve estar entre o grupo dos mais novos. Décadas atrás, quando eu, por exemplo, era criança, era mais comum dentro da cultura brasileira. Isso foi uma expressão que foi popularizada. E agora, José. É mais ou menos uma pergunta, José é um nome muito comum, talvez uma tentativa do autor de generalizar aquilo, mas acredito que o melhor José, a quem eu e você podemos dirigir uma pergunta sobre o que fazer em momentos e situações difíceis, não é o José do poema de Carlos Drummond de Andrade. É o José da Bíblia. Esse enfrentou situações difíceis como poucos, mas tem uma conduta registrada nas Escrituras com a clara intenção de Deus de que eu e você aprendêssemos com isso e por meio dessa sua conduta e do seu comportamento, Ele nos responde como agir em situações difíceis. Então, eu quero falar a respeito desse José, o filho de Jacó. No texto que nós lemos aqui em Salmos 105, nós vemos uma declaração onde atribui-se à soberania de Deus tudo aquilo que aconteceu. Uma conclusão que nós vemos que José posteriormente também vai chegar. O texto começa no verso 17 dizendo que adiante deles Deus enviou um homem, José. Então Deus está por trás dessa história. Não necessariamente estou aqui falando sobre um predeterminismo absoluto, mas estamos falando da capacidade de Deus de gerenciar circunstâncias que eu e você não entendemos. Ele
nos traz aqui o Salmo 105 detalhes que você não lê lá no livro de Gênesis. Quando o verso 18 diz, apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço. Alguém poderia perguntar, mas o livro de Gênesis não diz que isso aconteceu. No entanto, o livro de Gênesis diz que ele foi levado como escravo para uma terra distante, né? E o livro de Salmos, ainda que escrito muito tempo depois, estava muito mais próximo do contexto cultural deles do que nós. Então, é uma leitura, né, e uma aplicação óbvia em cima das circunstâncias. Agora, esse homem, o versículo 19, né, e eu quero ler agora na tradução brasileira, uma versão antiga que teve como um dos seus revisores, Rui Barbosa. A tradução brasileira apresenta esse versículo 19 dizendo assim, até que chegasse o tempo para o cumprimento da sua palavra, a promessa de Jeová o provou. É interessante notar que esse salmo diz que a mesma promessa que Deus fez, né, que lhe dava um horizonte, que sinalizava um destino, que expressava a vontade de Deus, foi também a mesma palavra que o provou. Porque mesmo aquilo que Deus tem prometido a mim e a você, não significa que vai acontecer depressa, não significa que vai ter cumprimento automático. E ao longo da jornada e do processo, onde avançamos em direção ao nosso destino, que inclui o cumprimento dessas promessas, eu e você precisamos entender que a mesma palavra que nos foi dada, nos provará. Isso significa que o Deus que está sinalizando onde quer nos levar, Ele também vai nos provar ao longo do caminho. E eu e você precisamos saber como nos conduzir ao longo do caminho. Um caminho que inevitavelmente apresentará desafios e dificuldades. Então vamos lá. Eu quero destacar 5 situações que José passou e a resposta que ele deu a cada uma delas. E, diferente do padrão, né, onde até por uma questão didática a gente tenta manter sermão de 3 pontos, hoje eu vou apresentar 5 pontos distintos. Se você é daqueles que toma nota, eu já vou anunciar antes para que você entenda, né, com clareza a transição que nós estamos fazendo, o raciocínio que nós estamos construindo. Então, dessas 5 situações, seguida das respostas de José, a primeira é, foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar e acreditar. A segunda, assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel a Deus. A terceira, recebeu o mal pelo bem, mas não deixou de buscar o bem dos outros. A quarta, esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. E a quinta, quando exaltado, não se vingou, né? Pelo contrário, mas pagou o mal com o bem. Então eu quero que a gente olhe esse extrato da vida de José, né? E nós vamos passar aqui por textos bíblicos diferentes, se você quiser me acompanhar. Nós vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 37. E há muitas informações a respeito, né, da vida de José, que compõe esse quadro de ensino, de comportamento que eu e você não apenas podemos, mas devemos ter. Então o capítulo 37 de Gênesis começa com a seguinte declaração. Versículo 1 fala, onde Jacó habitou, na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E o versículo 2 diz, essa é a história de Jacó. Mas logo depois de mencionar o Jacó, de quem já vem sendo falado, né, nos capítulos anteriores, na verdade, me parece que isso é muito mais... Os versículos iniciais do capítulo 37 são muito mais uma conclusão daquilo que vinha acontecendo até então. É no versículo 2, depois de dizer, esta é a história de Jacó, que nós lemos. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a respeito de seu pai. Em outras palavras, fazia o bom papel de um caçula, né? Era o filho dedo duro, que entregava o ouro, aquilo que estava acontecendo. Versículo 3 diz, ora, Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Pelo próprio comportamento de Jacó, nós temos um problema na família. Um filho que é preferido atrai agora o ódio, né, de todos os outros que se sentem preteridos ou rejeitados pelo pai. Agora a situação vai agravar. Versículo 5 diz, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Alguém me perguntou, o senhor acredita
que o José, que interpretava o sonho dos outros, interpretou o seu próprio. Né? Eu digo, olha, a Bíblia não fala dele interpretando sonhos, a não ser quando está no Egito. No entanto, toda a família parece ter entendido o sonho. Se José já entendia antes de contar, errou contando o que provocaria uma situação mais difícil. Se José não entendia, a gente dá um bônus, mas isso não significa que a sua família não entendeu o significado do sonho. Verso 5, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele já tem um problema que agora vai se agravar. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Verso 10, quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você. Verso 11 diz, os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Apesar de tê-lo repreendido, apesar de tratá-lo com distinção, havia um elemento cultural muito forte. Né? A força de governo que um patriarca tinha na família é algo que nós temos perdido com o tempo e esse conceito vem sendo diluído. Quando Deus diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a forma como o Novo Testamento interpreta isso é em ti serão benditos todos os povos. Isso é usado como uma alusão do evangelho que foi pré-anunciado a Abraão que se espalharia para os gentios. Mas a expressão famílias era usada para povos por quê? Porque sempre, a partir de um patriarca, né, a família se multiplicava e se consolidava depois como uma nação, como uma linhagem. Então, a força que alguém tinha de governo na sua casa não era distinta da força de governo que teria sobre toda a família à medida que eles se multiplicavam. O pai o repreende, porque ele é um dos filhos mais novos, dizendo, você acha que além de os seus irmãos, eu e sua mãe, vamos nos curvar diante de você, que o governo vai passar para a sua mão? Ninguém entendeu aquilo. No entanto, a Bíblia diz que Jacó guardava aquilo no coração. Talvez a semelhança de Maria, que está recebendo palavras que a sua mente não consegue compreender a dimensão das promessas que envolvem, né, o filho que ela iria conceber. A Bíblia diz que Jacó guardava isso no coração. Mas a verdade é que a partir daqui, nós temos um desdobramento de inveja da parte de seus irmãos. Quando você chega no versículo 18, 19 e 20, dá uma olhadinha ali comigo. Há uma frase específica dos seus irmãos quando estão planejando se livrar dele que revela que o motivo de inveja por causa dos sonhos era ainda maior do que pelo fato dele ser o filho predileto. O texto diz, Gênesis 37, 18 a 20, de longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo, jogar o corpo dele numa dessas cisternas. Diremos que o animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Agora a guerra não é mais apenas com a pessoa do irmão, né? É um protesto e uma guerra contra os sonhos. Vamos ver se isso se mantém de pé. Quando a Bíblia está dizendo lá no Salmo 105 que a palavra do Senhor o provou, é evidente que esses sonhos vinham de Deus. É evidente que Deus comunicava aquilo que faria. Mas a mesma palavra que sinalizava o destino, né, de José também o provou. Ele agora começa a enfrentar circunstâncias difíceis. E a primeira delas, como dissemos, é que ele foi traído por quem o invejava, mas não deixou de sonhar. Como sabemos que não deixou de sonhar? A maneira como José se conduz mostra que algo estava aceso no seu coração. Ele é vendido pelos seus irmãos como escravos. Nós não vamos ter o tempo de ler toda a história, né? Mas há um detalhe interessante que eu e você podemos perceber no versículo 27, eles concordam em vendê-lo a uma caravana de ismaelitas, né? O vendem por moedas de prata, 20 moedas de prata, e ele é levado para o Egito. É nesse momento que o verso 18 do Salmo 105 diz que amarraram os seus pés, colocaram uma corrente no seu pescoço e ele é levado como escravo. No entanto, quando chega no Egito, apesar da dor de ter sido arrancado de um relacionamento com os pais, traído, né, por seus irmãos, agora ser tratado como objeto, privado não apenas do seu lar, da sua família, da sua cultura, né, vivendo uma espécie de exílio que lhe foi imposto
posto, mas ainda dentro de um contexto de ter perdido a sua liberdade. Apesar disso, você vê um José que a Bíblia o tempo todo vai repetir que o Senhor era com ele. E não apenas o Senhor era com ele, mas você vê um José dedicado, um José aplicado. Ele tinha recebido de Deus um sonho que estaria numa posição de governo e liderança. E ele nunca desperdiça nenhuma oportunidade por onde passa. Enquanto era escravo na casa de Potifar, ele se torna chefe de todos os escravos. Quando ele vai preso injustamente, um episódio que vamos abordar daqui a pouco, ele se torna chefe de todos os presos. É como se ele tivesse o tempo todo entendendo, eu preciso me dedicar, eu preciso ser fiel em cada etapa, eu preciso perseguir aquilo que Deus estabeleceu como sonho. E o comportamento dele sinaliza algo que eu vejo muita gente jogar fora. Porque muitos, quando surgem as provas, eles desanimam. O próprio Senhor Jesus diz isso em Mateus 13, na parábola, do semeador. Ele fala de uma semente que cai em solo rochoso, que é aquele tipo de semente que não desenvolveu profundidade. E ele diz, quando vem as angústias, a perseguição por causa da palavra, eles logo desanimam. E eu e você podemos aprender uma lição com José. Não importa se a vida vai trazer surpresas ruins, se nós vamos enfrentar reveses, nós podemos permanecer crendo e sonhando, porque é quem permanece crendo que recebe de Deus o melhor. Tiago capítulo 1 começa falando sobre sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas depois ele amplia o assunto para muito mais do que sabedoria. E diz, peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Ele arremata dizendo, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Eu e você não vamos experimentar nada de Deus, a não ser por fé. Porque está escrito, o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos entender a importância de ter uma postura de fé, permanecer crendo e sonhando a despeito do que nós enfrentamos. E quando tudo parecia está assim, funcionando de forma tão contrária à palavra de Deus, contradizendo aquilo que Deus tinha sinalizado. Existe um José que, mesmo entendendo o que está acontecendo, ele tem uma postura de quem no seu interior está dizendo, Deus não perdeu o controle, Ele é fiel naquilo que fala, Ele é fiel naquilo que promete. Eu não sei como as coisas vão mudar, quando haverão os desdobramentos necessários, mas Deus segue no comando. E se há uma lição que eu e você podemos receber do melhor José para nos ensinar, quando eu e você perguntamos, e agora José? É essa. Não importa o que você tem enfrentado, os reveses que você esteja passando, não deixe de sonhar e acreditar naquilo que Deus tem falado a seu respeito. Em segundo lugar, nós lemos, e agora eu quero que você pule comigo para Gênesis capítulo 39, nós lemos que ele foi assediado por propostas erradas, mas não deixou de ser fiel. E isso nos traz uma outra lição poderosa. Então, em Gênesis, no capítulo 39, ao longo do capítulo 37, a Bíblia transiciona da história de Jacó para José. Em algum momento, depois de José ter sido vendido pelos seus irmãos, nós lemos que Rúben, o primogênito, o irmão mais velho, no início dissuade os irmãos, não vão matar não, joga na cisterna. A Bíblia diz que ele tinha intenção de livrá-lo dos seus irmãos, depois restituí-lo ao pai. Mas a Bíblia diz que Judá era o quarto. Rúben era o mais velho, depois de Rúben ainda tinha Levi e Simeão, e na sequência dos 12 filhos, Judá era o quarto. Judá se aproveita da ausência de Rúben e diz, vamos vender o menino. Quando Rúben volta e descobre o que aconteceu, ele entra em desespero e não havia mais nada a ser feito. Judá foi quem liderou aquele processo de traição. Talvez esse seja o motivo pelo qual no capítulo 38 a Bíblia destaca um tempo para falar de Judá, que se aparta dos seus irmãos. Não sabemos se foi a culpa, não sabemos se aquilo gerou alguma confusão posterior, mas ele se isola. Depois a Bíblia volta no capítulo 39, nos dando informações sobre José agora já no Egito. Então, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que Potifar, capitão da guarda, comandante da guarda, oficial de Faraó, comprou José dos ismaelitas. O versículo 2 diz, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs
José por mordomo de toda a sua casa. Ele passou as mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Aqui nós vemos José, mesmo numa situação difícil, vivendo e experimentando a presença de Deus, a graça de Deus, o favor do Senhor. E se existe algo que eu e você precisamos entender, é que não são as circunstâncias que dizem se eu e você temos ou não Deus do nosso lado. Porque Ele disse que estaria do nosso lado. Nós podemos olhar para qualquer tipo de circunstância, favorável ou não, e dizer: o Senhor está conosco. A conduta e a postura de José é impressionante. Ele decide viver não como um escravo, ele decide viver não na amargura dos reveses que enfrentou, mas o tempo todo a Bíblia diz: o Senhor era com ele. E a manifestação daquela presença era evidente. Os resultados que José tinha não eram fruto apenas de uma boa administração. A graça, o favor de Deus está sobre ele. No entanto, José começa a ganhar destaque. E ele começa a ter uma figura, uma projeção, como alguém que é mais do que um escravo. Versículo 6 termina nos dando uma informação que prepara o relato que vem a seguir. Versículo 6 termina dizendo: José tinha um belo porte e boa aparência. Traduzindo numa linguagem atual, o bicho era saradão, ajeitado. Alguém diz que parece ser preconceito, que o homem não chama outro homem de bonito, mas eu na verdade só estou lendo a Bíblia. Belo porte e boa aparência. E o que acontece? Versículo 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. E aqui começa o assédio, começam as propostas. Pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa porque eu estou aqui. Tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me veio do nada a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que nós temos aqui não é a recusa a uma proposta. Essa é a proposta inicial. E aqui nós temos o posicionamento firme de José. Mas versículo 10 diz: ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então ele foi assediado com propostas ou por propostas erradas. Mas qual é o posicionamento de José? Não deixou de ser fiel. É lógico que a fidelidade expressa aqui não é só a Potifar. Ele é claro em dizer, eu não sei se esse texto só mostra um padrão comum e cultural da época, ou se de alguma forma o Potifar, desconfiado com o que tinha em casa, mas há uma restrição específica. Potifar diz: você comanda tudo aqui, mas esse limite você não ultrapassa. Mas a preocupação de José não é ser fiel apenas ao homem que agora é o seu possuidor, o seu senhor, o seu dono. A preocupação de José, quando ele olha para a mulher, diz: como cometeria eu tamanha maldade? Como eu pecaria contra Deus? Nesse momento, José traz à luz algo importante para mim e para você. Eu vejo pessoas que, quando elas começam a enfrentar dificuldades, reveses, elas não apenas desanimam em relação a crer e sonhar naquilo que Deus tem, mas abrem rapidamente mão dos seus valores. Me lembro de um dia que eu estou conversando com uma pessoa que havia destruído o seu casamento com repetidos atos de infidelidade. Eu digo para ele: como você chegou a esse ponto? Ele falou: pastor, a minha mulher me irritou tanto nos últimos meses, mas tanto, que eu fiquei com tanta raiva dela, que eu fui lá e me vinguei. Eu olhei para ele e falei: e que culpa Deus tem nisso? Ele olhou e disse: como assim? Eu falei: você não feriu só a sua mulher. Você afrontou Deus que te salvou, o sangue de Cristo que te redimiu, você trouxe desgraça sobre a sua casa, mau testemunho por reino de Deus. Eu quero saber o que foi que Deus te fez para você fazer isso contra ele. E ele me olha com uma cara de que pela primeira vez ele está lembrando que Deus também estava na história. Que Deus deveria ter sido levado em consideração desde o início. Nós precisamos entender o que José nos ensina. José está dizendo: não importa o que as circunstâncias estão promovendo, o meu relacionamento com Deus está acima de qualquer humor, acima de qualquer emoção, a minha fidelidade a Ele vem acima de tudo. Preste atenção, em 1 Samuel 2,30, Deus diz: eu honro aqueles que me
honram. Isso significa qual é a ordem? Que Deus vai dar honra àqueles de nós que o honramos. Mas muitas vezes nós queremos manter o relacionamento com Deus como se a declaração fosse inversa. Como se nós é que pudéssemos dizer para Deus, eu honro aqueles que me honram, já que o Senhor não está me honrando nas circunstâncias, eu não te devo honra nenhuma. Essa fala cabe só a Deus. Deus está dizendo, se você me honrar com seus valores, a despeito das circunstâncias, eu vou honrar você. Agora, quando eu e você acreditamos que temos o direito de dar o ultimato em Deus, de dizer, ou o Senhor me honra fazendo aquilo que eu quero, ou eu não lhe devo fidelidade nenhuma, o início do fim de uma grande tragédia já se instalou na nossa vida. E ao olhar para José, eu percebo uma postura, não de se rebelar contra Deus, não de chutar o balde, não de meter o pé na jaca, mas de alguém que diz, eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar. José entende que quem é fiel no pouco, como disse Jesus, também será fiel no muito. Se eu e você não sabemos ser fiéis no pouco, porque é que Deus vai nos promover para o muito. E fidelidade não é só no que fazemos. Você percebe fidelidade de José desde os mínimos detalhes. Não é apenas uma fidelidade a Potifar, é a Deus. Deus me chamou para de alguma forma liderar. Eu vou me esmerar, eu vou aprender, eu vou me dedicar em cada estágio. Então fui colocado como chefe dos escravos de Potifar, dos servos da casa. Vou dar o meu melhor aqui. Quando ele vai para a prisão, como mencionei, daqui a pouco vamos trabalhar melhor esse assunto, ele se torna chefe dos presos. José está sendo fiel no caráter e no desempenho do seu papel o tempo todo. E ele nos ensina que não importa aquilo que eu e você possamos experimentar em termos de oportunidades para errar, nós precisamos ter um posicionamento firme dentro de nós. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente que, porque acha que está sofrendo, tem direito a alguma espécie de prêmio de consolação. Então, já que Deus não mudou minha sorte, já que as coisas estão difíceis, eu, de alguma forma, concluo que eu tenho direito a um prêmio de consolação e que talvez ter algum tipo de prazer, ainda que restrito por Deus, nem seja tão errado. E quando enveredamos por esse tipo de pensamento que é maligno, nós nos distanciamos do propósito de Deus. Mas quem quer seguir o trilho do propósito de Deus, sabendo que o mesmo Deus que nos faz promessas também nos prova ao longo do caminho, nos testa ao longo do caminho, sabe que não pode deixar de ser fiel. Terceiro lugar, ele recebeu o mal pelo bem. Quando nós olhamos para o episódio de Potifar, eu não vou ler aqui o capítulo todo, porque vai do versículo 10 até o 20, praticamente, só a descrição de como a mulher de Potifar, agora além de insistir com ele dia após dia, a Bíblia diz que um dia José entra na casa, desavisado, não sabia que ela estava sozinho, que não havia nenhum dos funcionários por perto. E ela dá o bote nele, o agarra dizendo, é hoje. Ele diz, é ruim. Como ela agarrou suas vestes, ele larga as vestes na mão dela e vaza. No entanto, essa mulher ofendida pela rejeição de um escravo, inventa uma história de que ele tinha tentado violentá-lo. Chama os funcionários, conta a história, segura a roupa como prova. E quando Potifar volta, ela dá a sua versão. Foi suficiente para que Potifar o mandasse para a prisão. O mesmo José que quis honrar o Potifar, dizendo, eu não peco contra ele e nem contra Deus. Agora é lançado pelo próprio Potifar de forma injusta. Não sabemos se é o simples fato de que era a palavra de um contra de outro e Potifar não tinha condições de averiguar a história e talvez tenha feito a injustiça de forma inocente. Outros já acreditam que se houvesse de fato uma comprovação de uma tentativa de um estupro, José não teria sido preso, José teria sido morto. Então acredita-se que o fato dele ter sido levado para uma prisão, isso agora é só conjectura, especulação, significa que de alguma forma o Potifar sabia o que é que ele tinha em casa, mas disse, eu preciso tirar José de cena e talvez teria tentado amenizar a injustiça. De qualquer forma, isso não muda a injustiça que foi praticada. Em troca do bem que ele fez, ele recebe o mal. Agora, se recebeu o mal pelo bem, o que merece ser destacado quando a gente pergunta, e agora José, por José da Bíblia, o filho de Jacó, não do poema do Carlos Drummond de Andrade, ele nos ensina que não importa se eu e você recebemos o mal pelo bem que fizemos, nós não podemos deixar de buscar o bem dos outros. Enquanto ele está preso, a palavra de Deus destaca a preocupação dele com os outros presos. Olha Gênesis 40, de 5 a 8. O texto diz assim, a respeito do copeiro e do padeiro do rei, do faraó, que foram para a prisão. A Bíblia diz, e os dois sonharam, cada um seu sonho na mesma noite. Cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã e viu-os, eis que estavam preocupados.
Então perguntou aos oficiais de Faraó que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações, contem-me o sonho que tiveram. Irmão, fala sério, qual é o tipo de preso que acorda pela manhã preocupado com o humor dos outros presos? A não ser quem tem um código de valores forte do reino de Deus, a ponto de dizer: a vida não gira só em torno de mim, eu preciso me preocupar com o bem dos outros. Mas José, você está aqui porque recebeu o mal em troca do bem que fez a alguém. E a postura de José é mais ou menos como quem diz: e daí? Eu lembro de uma ocasião que uma pessoa me perguntou, eu disse: pastor, eu não te entendo, tem alguma coisa que o senhor precisa me explicar. Ele falou: ou você é um homem de Deus com alguma compreensão que eu ainda não tive, ou você é um camaleão, um fingido, né, que tenta se passar por alguma coisa que não é. Eu falei: do que é que você está falando? Ele falou: soube que tal pessoa fez isso, isso e isso para você. Eu falei: estão exagerando a versão, mas um percentual disso é verdade. Ele falou: eu vi o senhor honrando essa pessoa publicamente uma vez e já tinha acontecido. Eu falei: e daí? Ele falou: o cara te faz isso e o senhor honra ele. Ele falou: me ajuda a entender o que eu não entendi, ou admitir que o senhor é um fingido. Eu falei: o que ele fez revela quem ele é. O que eu faço revela quem eu sou. No momento em que eu me baixo ao nível dele e tento só ser reativo ao comportamento dele, retribuindo, e me igualo a ele, eu estou perdido. Eu falei: eu preciso de uma postura. Eu fiz o bem para ele, ele me retribuiu com o mal, mas como o que eu entendo que eu devo fazer o bem, eu vou continuar fazendo o bem. Eu não fiz o bem antes porque ele merecia, eu fiz porque eu tenho que fazer. E José tem uma postura e um entendimento. Tá, eu fiz o bem para alguém, me pagaram com o mal, e daí? Isso significa que agora eu vou desiludir da vida, eu vou olhar para todo mundo e dizer: não vale a pena. José continua determinado dentro dele. Não importa a frustração que eu possa ter passado com alguém, eu vou seguir fazendo o bem a todos. Eu vejo muita gente, mesmo no contexto do reino de Deus: puxa, pastor, fui ajudar, fui cuidar de fulano, fui discipular, o senhor não sabe o que eu passei, eu não quero mais ajudar ninguém. Eu digo: e que culpa os outros têm disso? Que culpa os demais têm disso? José tem um entendimento e ele se posiciona. Tem muita gente que se magoa em circunstâncias como essa e deixam de se importar. Mas José nos mostra que quem segue oferecendo ajuda, colhe aquilo que planta. Por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ceifar é a linguagem de colher. E só se colhe aquilo que planta. Então ele está dizendo que fazer o bem é um plantio. Ele diz: a seu tempo ceifaremos, ou faremos a colheita, se, aqui nós temos um condicional, não desanimarmos. Porque tem muita gente que entre o plantio e a colheita, nesse tempo da espera, ele às vezes não percebe que o que ele está fazendo vai ter resultados favoráveis. E ele simplesmente diz: cansei de fazer o bem. A Bíblia está dizendo que eu e você não podemos nos cansar de fazer o bem. Quem está entendendo, diga amém. E José também nos ensina isso. Em quarto lugar, esquecido por quem ajudou, mas convicto de que Deus não se esqueceu dele. Vamos falar da conversa de José com esse copeiro. Nós vimos ali em Gênesis 40, dos versículos 5 a 8, que ele pede para que eles contem os sonhos. E o copeiro conta o sonho dele, o padeiro conta o sonho dele. José olha para cada um de forma honesta. Ele diz para o copeiro: em 3 dias, você não apenas sai da prisão, você vai ser restaurado ao seu cargo de confiança e vai voltar a oferecer o copo ao faraó. O padeiro conta o sonho dele. José olha para ele e diz: você, meu filho, deu ruim. E diz: ó, já era, em 3 dias você está morto e vai ser executado. Você consegue imaginar o que foi a expectativa e a ansiedade desses dois nos próximos 3 dias? Esse sonho é uma mensagem divina, foi corretamente interpretada. Esse é o nosso destino. Eu fico imaginando aquelas horas se arrastando. Eu fico imaginando que o volume de emoções que esses dois presos viveram é algo para nunca mais esquecer, né? No entanto, a vida do padeiro vai chegar ao fim exatamente como foi profetizado. Mas o copeiro, ele é restaurado ao seu posto. Esse episódio me leva a especular, aplicando a lógica, que os dois provavelmente foram presos enquanto uma investigação de uma conspiração estava em andamento. Por quê? Eram os 2 homens de confiança do faraó.
Dificilmente a vida dele estava em risco quando se fala em termos de proximidade, porque qualquer inimigo que tentasse se aproximar seria detido pela guarda do faraó. No entanto, pessoas próximas e de confiança poderiam contribuir com alguma espécie de traição, especialmente esses dois poderiam ter acesso ao envenenamento do faraó. Quando a Bíblia diz que esse homem era copeiro, não era só que ele enchia o copo para servir, ele era mais do que um garçom. O copeiro do rei tinha a responsabilidade de beber o vinho primeiro. Depois que ele bebia, o faraó sempre esperava um pouquinho para ver se não deu nenhum efeito colateral. E dizia, agora eu posso beber o mesmo vinho que você provou, porque eu não estou sendo envenenado. Como os dois homens de confiança estão presos, traição normalmente era tratado com morte. E a execução do padeiro depois sugere que talvez se apurou quem era. Naquele momento, eu não sei o que um sabe do outro, quais são as expectativas. Mas tenta se colocar no lugar do copeiro, 3 dias depois. Do jeito que você sonhou, que alguém interpretou. Você restituído ao seu cargo, como se nada tivesse acontecido. Gente, isso é história para contar para os filhos, para os netos, para passar o resto da vida contando para os outros. E se acontecesse com um crente com uma versão mais pentecostal, se diria, é para glorificar de pé a igreja. Alguém não pode esquecer uma coisa dessa. Agora, o que nós lemos em Gênesis, no capítulo 40, dá uma olhadinha no versículo 14. A palavra de Deus nos mostra que José, depois de interpretar o sonho, ciente, sabedor que ele está na frente de um cara que vai voltar a estar próximo e íntimo do camarada que comanda a maior potência da terra. O Salmo 105 o chama de o dominador dos povos. O Egito nessa época era uma potência mundial. Então o faraó, que dominava a potência mundial, era o homem mais influente e poderoso do mundo. Aí José interpreta o sonho, está olhando o copeiro, que vai estar na frente do camarada, e ele não aguenta, ele pede ajuda. Olha o versículo 14. Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem. Ele diz, eu tenho certeza que a palavra que eu estou te entregando vai acontecer nessa hora. Só não esquece de mim. Lembra do camarada que te trouxe consolo. Né? O texto diz assim, peço que você seja bondoso para comigo. Fale a meu respeito com o faraó e me tire dessa prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Ele está implorando em 3 dias. Assim como eu te ajudei, eu preciso da sua ajuda. Versículo 23 termina essa história dizendo, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José. Depois de dizer não se lembrou, a Bíblia enfatiza, esqueceu-se dele. Além de não lembrar, esqueceu. Apesar de ser a mesma coisa, a linguagem é enfática. Agora, o que aconteceu com esse homem? Uma amnésia? Não. Por que sabemos que não? Porque 2 anos depois, o cara lembra de José. O que eu e você precisamos entender, que o que está acontecendo por trás dessa história, tem a divina providência, tem a mão de Deus. Meu querido, se o copeiro lembra de José e suplica um favor ao rei, assim como eu estava preso e injustiçado, conheci um outro que está lá sem dever, o Senhor precisa usar de misericórdia com ele. Se ele usa de influência, o que é que José seria ao sair daquela prisão? Outro dia um amigo meu disse que ele ia lavar prato junto com o copeiro na cozinha. Ele não seria, né, remetido ao lugar do seu destino. Além disso, José não está pronto. Ele é alguém que ainda está lamentando as suas dores. Lá na frente, vou falar disso daqui a pouco, quando tem um filho. O significado do nome do seu filho é Deus me fez esquecer, porque em algum momento ele vai superar a dor que ele está enfrentando. Mas nesse momento ele está lembrando muito bem. Eu fui roubado da terra dos hebreus. O que fizeram comigo foi uma violência emocional, foi uma injustiça. Mesmo nessa prisão eu não fiz nada. E aquele camarada, cheio de dores, se é projetado, vamos dizer que o copeiro conseguisse ainda apressar as coisas e José fosse reconhecido pelo faraó. Se ele é projetado a um lugar de poder e autoridade, sem o tratamento do lado de dentro, ele jamais teria sido a bênção que foi para os seus irmãos. Deus olha e diz, enquanto a mágoa estiver viva e forte, aí meu filho não dá não. Tu tem que ficar quieto. Você precisa ser tratado e trabalhado. 2 anos depois, ele será lembrado, essa história vai mudar, mas mesmo esquecido por quem o ajudou, pelo menos temporariamente, até que aqueles 2 anos passassem, o sentimento não foi finalmente, o copeiro lembrou de mim, né? Isso vai acontecer depois, mas até então não. No entanto, a postura de José ao longo de
todo o registro da sua história é de alguém que precisava esquecer sua própria história, mas sabia que Deus não se esquecera dele. É só você olhar o nome dos filhos. Ele teve 2 filhos no Egito depois de sair da prisão. O primeiro deles foi chamado Manassés. Gênesis 41, 51 e 52 diz assim: ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Manassés é uma combinação de palavras, que no hebraico significa fazer esquecer, mas ele está dizendo, Deus me fez esquecer, Deus me fez superar. Por outro lado, Deus me fez próspero, porque depois de superar, a gente prospera, não antes. Depois de superar, a gente prospera. Por favor, diga amém. Agora, muitos confundem o ser esquecido por outros com ser esquecido por Deus. José faz essa distinção e diz, o copeiro esqueceu de mim. Isso não significa que Deus se esqueça de mim ou de você. Aliás, Deus faz questão de dizer na Bíblia que Ele não se esquece de nós. Isaías 49, 15, Deus diz, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus está apelando para o mais alto, sagrado e sacrificial nível de amor que a humanidade conhece, que é amor de mãe. Então a pergunta já sugere que não, mas porque de vez em quando, raramente, mas de vez em quando, temos em caráter de exceção uma ou outra mãe desnaturada, Deus responde, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Deus está dizendo, se uma mãe falhar, é o amor mais improvável de falhar. Deus diz, ainda que esse falhe, o meu por você não falha, eu não me esquecerei de você. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, a Bíblia diz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. O livro de Hebreus não só diz que Deus não vai esquecer, mas diz que Ele não é injusto para esquecer. Por quê? O autor está dizendo, ele está vendo o amor que vocês demonstraram pelo seu nome, ele está vendo o trabalho de vocês, ele está vendo a disposição de serviço, e Deus viu isso tudo em José. José tem lá dentro dele uma certeza, que nós vamos descobrir em discursos posteriores, que ele sabia que Deus não havia se esquecido dele. Não importa o que aconteça no âmbito circunstancial ou relacional, nós não podemos deixar o engano de Satanás entrar na nossa mente de que Deus se esqueceu de mim e de você, ou que Ele nos abandonou. Há uma certeza, eu e você podemos dizer o que Jesus nos garantiu, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E quando carregamos essa certeza, nós podemos e ficaremos firmes. Em quinto e último lugar, quando exaltado, não se vingou, mas pagou o mal com o bem. Eu tenho percebido crescer esse pensamento e esse sentimento no meio cristão, do que muitas vezes brincando eu chamo de um gospel vingativo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Agora... E a gente entende que a exaltação de Deus posterior à prova é para a gente ostentar e pisar nos outros. Isso não tem base bíblica alguma, pelo contrário. Quando a gente olha o encontro, o reencontro de José com seus irmãos não têm noção. Quando depois da fome ter começado, depois dos 7 anos de vacas gordas, eles têm que ir ao Egito comprar mantimento, porque não está havendo mais colheita. Eles não têm noção que ao estar diante do governador, o segundo homem na linha de comando da maior potência do mundo, que eles estão diante do seu irmão já crescido. E a Bíblia diz que em algum momento, porque José já os reconheceu, mas eles não sabem que foram reconhecidos. Eles estão falando a língua deles e eles não sabem que o homem entende o que eles estão falando. Imaginam que ele é um egípcio. E a palavra de Deus diz em Gênesis 42, 9, então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Eu gosto dessa frase, porque se lembrou é o momento onde Jacó tem que entender não só qual foi o sonho, mas qual era o propósito do sonho. Agora que ele foi exaltado por Deus, ele poderia dizer, e alguns crentes diriam, agora vocês me pagam. Mas quando ele se lembra do sonho, não é só Deus falou e cumpriu, é mais do que isso. Eu acredito naquele momento ele entende o propósito do sonho. E eu diria que o seu senso de destino profético levava a andar na convicção do cumprimento do plano de Deus para si e também para a sua família, o seu povo. Por que Deus queria
preservar aquela família, porque havia uma promessa a Abraão, de que através deles o Messias viria, o reino de Deus impactaria todo mundo. E naquele momento José começa a entender ou conectar os pontos, não sabemos quando isso começou, logo depois ele vai explicar que alcançou esse entendimento. Ele sabia que o plano de Deus era algo maior do que ele mesmo. Olha o que diz Gênesis 45, de 5 a 8. José agora se revelou aos seus irmãos, abre o jogo e diz: eu sou José, a quem vocês venderam. Mas olha a conversa dele, Gênesis 45, de 5 a 8. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha a frase, Deus me enviou. Versículo seguinte, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Então, pela segunda vez, ele diz: Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Terceira afirmação, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Algo que você precisa entender, querido, o dono, o senhor do seu destino é o Deus Todo-Poderoso. O meu e o seu destino não estão na mão das pessoas à nossa volta. José olha e diz: não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. De alguma forma José entende que Deus permitiu que ele sofresse para salvar quem lhe fez mal, não para retribuir o mal. E é impressionante a postura e a conduta, de José. Nesse momento ele diz: eu serei um instrumento divino de livramento para vocês. Eu vou pagar o mal que vocês me fizeram com o bem. Eu vou sustentar vocês. Esse é o momento onde alguém poderia dizer: parece que o jogo mudou, não é mesmo? Porque esse homem está sendo nobre, com entendimento divino. De alguma forma, os seus irmãos não pareciam acreditar que depois da morte de Jacó, a mesma benevolência seria estendida. Jacó desce ao Egito, reencontra seu filho José, passa seus últimos anos lá, mas quando finalmente Jacó morre, aí tem uma reunião de família. Gênesis 50 agora, de 15 a 21 diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, últimos desejos dele, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos de Deus. Agora todo mundo virou servo de Deus. Perdoe a transgressão dos servos do Deus do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Eu particularmente não acho que ele chorou de mágoa. Acho que ele chorou de dó. Acho que ele chora de compaixão do estado dos seus irmãos. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, eu amo esse versículo: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? José olha para os seus irmãos e diz: vocês estão de brincadeira? Vocês acham que eu vou confundir a minha posição? Vocês acham que por algum momento eu vou achar que eu sou uma espécie de sol nessa galáxia, que tudo está orbitando em torno de mim? Ele diz: eu vou tomar o lugar de Deus. Deus é em torno de quem as coisas devem orbitar. São os seus planos, a sua vontade, o seu propósito, não eu. Ele está olhando para os seus irmãos e a reação dele é como quem diz: vocês estão malucos. Olha o que ele diz no verso 20 de Gênesis 50. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Quando ele está dizendo que Deus o enviou, ele não está falando de um determinismo absoluto, que Deus fez com que eles fizessem o que era errado, porque senão isso não poderia nem ser tratado justamente como algo errado, afinal de contas só teriam feito o que Deus quis. Ele olha e diz: vocês foram ruins, foi maldade de vocês. Vocês queriam puxar o meu tapete, vocês planejaram o mal contra mim. Mas ele diz: mas Deus o tornou em bem. A palavra de Deus diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Se você não apenas amamos a Deus, mas entendemos que é um propósito, nós podemos, gente, se tem quem possa acreditar em teoria da conspiração, somos nós. Tudo conspira em teu favor, crente. Deus tem o poder, não importa se a intenção das pessoas for boa, Deus tem o poder de converter toda e qualquer situação. Então José termina e diz: portanto, não tenham medo. Deus tornou
o mal em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. A Bíblia diz, e assim José os consolou e lhes falou ao coração. Esse homem que poderia, né, ter se entregado ao engano de acreditar que podia pagar o mal com o mal. Ele entende uma ordenança clara que a Bíblia faz a mim e a você de pagar o mal com o bem. Mas ele não apenas entende isso, ele entende isso porque ele se vê como parte de um plano maior. Gênesis 50, versos 24 e 25. Quando José está perto da morte, a Bíblia diz, José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo, gente, é temporário. Em Gênesis 15, Deus já tinha dito a Abraão, a geração, a sua descendência vai ser peregrina em terra alheia. Eles vão ficar por 400 anos, mas depois eles voltam para cá. Isso estava sendo comunicado de geração em geração. Com certeza Abraão comunicou a Isaque, Isaque comunicou a Jacó. Jacó chega no Egito e diz, nós vamos ficar aqui fugindo da fome, nos estabeleceremos por um tempo, mas em algum momento Deus vai nos visitar. Em algum momento Deus vai nos tirar daqui, Ele vai nos mover para o cumprimento do seu propósito. Então a Bíblia diz, José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo, Deus certamente visitará vocês, e quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. Ele está dizendo, eu não tenho direito de achar que as coisas vão orbitar em torno de mim, porque o único que tem esse direito é Deus. E esse Deus tem um plano maior. Eu estou contribuindo temporariamente para que esse plano não seja sacrificado, mas o plano será retomado. E é justamente esse entendimento que nos ajuda a distinguir. Muitos se prendem às mágoas, porque acham que as coisas giram só em torno deles. Gente que depois de receber como paga o mal pelo bem que fez, não quer mais ajudar os outros, é porque acha que tudo gira só em torno deles. Gente que um momento como esse, semelhante a José, quer se vingar, é porque não entendeu que o plano de Deus, a visão de liderança, não é uma posição para você se aproveitar, é sempre um lugar para servir, é sempre um lugar para abençoar. José, ele enxergava além desse âmbito meramente pessoal. E isso o ajudou a não apenas ser bênção na vida de outros, mas dessa forma, ser abençoado por Deus. Quem está entendendo, diga amém. José apresentou algumas características que fizeram dele um vencedor. Nós sabemos que ele cultivava a presença de Deus. Gênesis vai dizer que na casa de Potifar o Senhor era com ele, na prisão o Senhor era com ele. Há menções, o livro dos Salmos diz, o Senhor o enviou adiante deles. O tempo todo a história de José está conectada, ou com a manifestação da presença de Deus ou do governo de Deus. Estevão, em Atos no capítulo 7, na sua pregação, nos versículos 9 e 10, resume a vida de José de uma maneira ainda mais curta que o Salmo 105. E ele diz, os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Deus estava com ele, é a ênfase que se repete. Agora, muitas vezes eu e você podemos pensar que cultivar a presença de Deus é o que a gente faz só com o momento devocional. E eu não estou desfazendo disso. Isso é algo essencial na vida cristã. Mas tem gente que começa o dia orando, lendo a Bíblia e dizendo, Senhor, eu quero me colocar na sua presença, mas se comporta de tal forma que compromete aquilo que fez. Então aquilo que começa no tempo devocional precisa se estender através da nossa conduta. Ele cultivava a presença de Deus na maneira como se conduzia também. Porque há coisas que eu e você podemos fazer, das quais o Senhor não vai se agradar e vai se afastar. Mas nós sabemos que, e aqui eu quero recapitular as 5 lições. Número 1, não deixou de sonhar. Quando foi traído e sofreu reveses, mostrava uma fé firme. Número 2, não deixou de ser fiel quando recebeu propostas erradas. Número 3, não deixou de buscar o bem de outros quando recebeu o mal por bem. Número 4, não deixou de crer que Deus não esquecera quando ele foi esquecido pelos outros. E número 5, não deixou de pagar o mal com o bem quando foi exaltado, porque entendeu que esse era o propósito da promoção. José não cultivava a presença de Deus apenas com momentos devocionais. A Bíblia não é clara sobre isso.
Mas o conceito de adoração que já existia entre os patriarcas, certamente, foi praticado por um homem temente a Deus. No entanto, o que a Bíblia destaca é uma postura, e além da postura e da conduta, ele permanecia crendo que Deus está no controle, como eu e você podemos crer e dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de passar ao ministério da palavra, eu queria falar algumas coisas rapidinho. A primeira, às vezes a gente fala isso em tom de brincadeira, quebra-gelo, mas hoje eu vou falar honestamente, vocês estão parecendo mais magros. Eu acho que está havendo adesão no jejum. E para aqueles que ainda não fizeram, nós ainda temos, mais quase 3 semanas aí pela frente. Ainda dá para ter alguma participação até o dia 10 de outubro. Nossa movimentação continua. Segunda coisa, que para mim é um motivo de alegria, é anunciar que estamos lançando hoje um livro novo, intitulado O Caminho da Obediência. Como viver a verdade que cremos e pregamos. Eu tive uma experiência muito interessante com esse livro e com a produção dele. A primeira é que ele completa a trilogia, de outros 2 são clássicos do nosso ministério. Começamos com o impacto da santidade, compromisso profundo, resultados extraordinários. Na sequência, nós produzimos esse aqui, graça transformadora, e agora fechamos a trilogia com o caminho da obediência. Pastor, qual a relação dos assuntos? Em 2019, depois de publicar o livro em 2019 eu corri o Brasil todo fazendo conferências sobre o impacto da santidade. Eu ensinava por 3 horas a doutrina da santificação, obviamente com as aplicações práticas. O dia que fizemos a gravação do vídeo que está disponível na internet, nós fizemos 2 sessões com intervalo, foram 4 horas de ensino. E à medida que falava de um assunto tão vital nas Escrituras, eu percebia que a essência de santidade é não pecar. E a definição de pecado é a desobediência da lei divina. Ou seja, tudo estava relacionado com obediência. Quando começamos a ensinar a respeito da graça, para resumir o assunto, em essência, o que nós abordávamos é que a graça é uma força capacitadora para a obediência. Eu comecei a me lembrar de quando escrevi um livro anos antes sobre o principal, o maior mandamento, que é amar o Senhor de todo o coração. Escrevemos esse livro de todo o coração. Se amar ao Senhor é o primeiro e maior mandamento, qual a maneira de expressá-lo? Jesus simplificou isso em João 14, 21, dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A linguagem de amor que Deus espera da nossa parte é obediência. Você pode percorrer todas as doutrinas principais, você pode percorrer a espinha dorsal da revelação bíblica, e o assunto da obediência está envolvido em tudo, no cerne de tudo. Em janeiro de 2024 eu estava num período de oração e jejum, que de todos que eu fiz até hoje foi aquele que eu posso dizer que Deus me botou mais retirado, isolado do mundo, de todo mundo. E naquele momento, a sós, eu tive uma experiência muito especial com Deus. O Senhor me deu o desenho desse livro, a maneira como deveria ensiná-lo, e depois de uma experiência que eu não vou gastar tempo detalhando aqui, o Espírito Santo me falou, depois de 3 dias que ele me deixou trancado no quarto, sem falar com ninguém, sem tela, sem sair fazer absolutamente nada, o que por um imperativo é um desafio. O Espírito Santo falou comigo: eu quero te provar que o descanso, ele não sabota a produtividade como você sempre acreditou. O Senhor me disse: o descanso potencializa. Eu fiquei tentando entender o que era isso quando ele falou no final do 3º dia. Quando amanheceu, dia seguinte, o Senhor me deu o desenho desse livro. Eu escrevi quase 300 páginas em 9 dias. Para ser honesto, levou 10 para acabar o livro, porque eu fiz uma revisão no 10º dia. Eu fiquei pensando comigo mesmo: o livro mais rápido que eu tinha escrito, falando de um livro expressivo, de volume, de conteúdo, foi A Cultura do Jejum. 270 páginas em 40 dias. Eu escrevi um livro sobre jejum em jejum. E agora, porque eu perdi, entre aspas, 3 dias de descanso, economizei 1 mês na produção do material. Já tinha sido uma experiência incrível, pessoal, no sentido de entender o que é uma mente descansada. Somado a isso, aquela revelação, o turbo do Espírito Santo.
Mas eu estou realmente empolgado com esse material que vem fechando a trilogia. As palavras do meu filho, que não esperou sair, leu primeiro e falou: pai, de todos que eu li até agora, esse foi o que eu mais gostei. E eu estou realmente contente, porque hoje a gente não apenas vai disponibilizar para que vocês acessem, né? Saiam aí já na frente, antes da divulgação do livro para fora, mas em cada um dos cultos que nós temos agora, já começamos no anterior, em todos os 5 cultos, eu vou ficar assinando os livros ali, enquanto tiver gente, enquanto tiver fila. É uma boa oportunidade, né, para você levar um material transformador para você e que pode abençoar outros. Fim do ano está chegando, né? Às vezes a gente desperdiça a oportunidade de presentes que possam acrescentar e edificar. Então, hashtag fica a dica, já para você fazer a feirinha no final. Eu sempre destaco aqui que nós não temos ganho com os nossos livros. Para os que estão nos acompanhando pela internet, você vai ter uma tela, inclusive com um QR Code, né, que possa já te remeter ao site. Esse material, a partir de amanhã, também já vai estar disponível para ser adquirido online. Mas, para aqueles de vocês que estão aqui, no final nós vamos disponibilizar, além desse material, de alguns outros, caso tenham interesse. Nós fizemos um combo especial, né, com a trilogia. Muitos talvez chegaram à igreja já depois do tempo, não conhecem, não têm ou querem presentear. Então, Impacto da Santidade, Graça Transformadora e o Caminho da Obediência junto também vão estar num valor muito especial. Eu não ganho nada com os livros, nós estamos vendendo todos eles abaixo do valor de capa, mas ainda assim nós temos uma margem que é a sua contribuição para os projetos do ministério. Então, se você pode pagar o valor sugerido, você está ajudando o nosso ministério. Se você não pode pagar o valor sugerido, o ministério quer ajudar você. A gente não quer que você deixe de levar por falta de recursos. Eu só sempre lembro aqui a diferença dos verbos querer e poder, né? Porque a gente fala, eu não posso, quando às vezes não quer. Então, se você realmente não pode, é só memorizar a senha de sempre, né? Chega lá no stand e fala para eles assim: diante de Deus eu não posso pagar esse valor que está aí. Usou o nome de Deus, que nós acreditamos em você. Não precisa contar a história, né? O brasileiro tem mania de explicar por que não pode, o que é que aconteceu. Não precisa, né? A única coisa só que nós queremos que você saiba: pastor, então se eu falar isso vou ganhar o livro? Não. Eles vão te fazer uma pergunta de volta: quanto é que você pode? Porque às vezes não pode pagar o valor integral, mas pode metade, pode 1/4. Alguma coisa nós vamos tentar tirar de você. E eu não canso de contar. Eu não canso de contar a história uma das primeiras vezes que eu anunciei um dos nossos livros falando isso. No final do culto, uma senhora me procura, falou: pastor, eu quero muito esse livro, era o da família, o propósito da família, eu preciso dele, mas é verdade o que o senhor falou ou era brincadeira? Eu falei: não, é verdade. Ela falou: estou com vergonha de ir lá no stand, porque eu só tenho R$2. Eu falei: já que a senhora já passou vergonha comigo, em vez de passar vergonha 2 vezes, pega o livro aqui que eu anunciei. Ela pegou o livro, mas nada de me dar os R$2. Eu pensei, ela tem um plano, ela já vai pegar. Eu estou conversando, ela não abre a bolsa, não dá nenhum sinal. E eu falei: mãe, e os R$2? Aí ela me olha com a cara de surpresa, diz: pastor, R$2 não paga nem seu custo gráfico. Eu falei: não mesmo, mas diminui meu prejuízo, mostra a boa vontade da sua parte, me dê os 2. Eu me orgulho de ter tirado 25 centavos de um adolescente. A menina falou: pastor, mas para o senhor não muda nada. Eu falei: para você muda. Em vez de dizer que você pediu o livro, você vai falar que você deu tudo que tinha nele. Aliás, se você pensar nisso, você vai até ler depois de dar tudo que tinha nele. Então, alguma coisa nós vamos tirar de você. Qualquer material, né? Se isso te ajudar, não é necessariamente o modo de compra que eu mais recomendo, mas às vezes alguns para se organizar. Qualquer valor de material, nós vamos parcelar em até 10 vezes sem juros, porque, como eu disse, a ideia é facilitar o seu acesso a um recurso transformador, eu diria, enquanto a gente sabe que se você também se organizar, quiser levar mais livros, isso também está abençoando os projetos do ministério. Então fica meu encorajamento para você. Evidentemente eu vou pregar um pouco sobre o assunto, a mensagem não tem o tema do livro, não é um capítulo específico do livro, mas está muito relacionado a algo importante, né, que nos faça reconhecer a importância do assunto. E se isso não te convencer a levar o livro, no mínimo você sai com bom conteúdo hoje para viver a vida cristã. Se você achar que tem liberdade com o vizinho do lado, só se você realmente acreditar nisso, fala para ele: deixa Deus te usar, Vasco, me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Eu não quero ser desanimador, mas nem sempre funciona. Mas vai que hoje. Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas.
Obrigado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 13 e 14. Esse texto, além de ser o nosso texto base, o ponto de partida, ele também vai ditar o trilho aqui da nossa conversa, da nossa reflexão. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, qualquer que for a sua versão, você pode acompanhar comigo. O texto sagrado diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele tem um tom nessa epístola em particular que envolve a correção de muitos desvios doutrinários que estavam acontecendo, por conta de que alguns judeus, entrando no meio dessas igrejas dos gentios, estavam tentando literalmente judaizá-los, levá-los à prática da lei. O apóstolo Paulo, um proclamador da nova aliança, da revelação da graça, de toda a mudança, não apenas de sacerdócio, mas de lei que acontece, com a vinda e a obra de Cristo consumada na cruz, ele se posiciona firmemente contra esses desvios doutrinários. E ele começa não apenas a trazer orientações, mas enquanto orienta, enquanto corrige, Paulo cria algumas ideias e conceitos de toda a progressão da revelação do plano de Deus, começando do Antigo para o Novo Testamento, da Velha para a Nova Aliança. E aqui nesse texto nós temos pelo menos 3 expressões que eu definiria elas como chaves para que a gente entenda essa mensagem. A primeira delas é a palavra maldição. A segunda, a palavra bênção. Ele no verso 13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas além de falar da nossa, a Bíblia diz na sequência que ele se fez maldição em nosso lugar. E nós vamos, em primeiro lugar, meu primeiro tópico é construir um entendimento do que é essa maldição e do que significa ser resgatado da maldição. Segundo, não era remover a maldição para nos levar a um lugar neutro. O verso 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então é uma substituição, uma troca da maldição pela bênção. E bênção é a segunda palavra-chave no entendimento que nós precisamos adquirir aqui. E eu quero explorar em segundo lugar o que é que significa essa expressão, a bênção de Abraão. Nós também vamos gastar um pouquinho de tempo falando disso. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos entender a finalidade de tudo isso, porque ele veio remover a maldição pela bênção, e como nós podemos viver tudo isso. No final do verso 14, ele diz: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E essa expressão, o Espírito prometido, será o nosso terceiro tópico a ser avaliado na construção do entendimento dessas verdades. E, embora o texto não mencione de forma clara obediência, eu quero demonstrar para você, pela palavra de Deus, que tudo aponta nessa direção. E o tema da minha mensagem hoje é a bênção da obediência. Daqui a pouco vou explicar a distinção entre o singular e o plural. Não vou falar sobre as bênçãos da obediência, vou falar sobre a bênção da obediência. Então, dito isso, eu quero começar pelo primeiro aspecto. Quando o apóstolo Paulo fala de maldição, o que exatamente ele está falando? É evidente que ele menciona pelo menos 2 coisas. Uma é que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Era a maldição que nos tocava e ela está relacionada à lei. Mas é que para fazer isso, ele também diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Mas ele não apenas menciona que Cristo se fez maldição, mas ele vai dizer porque está escrito. E aqui a referência que ele usa, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é a citação de Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, onde ele diz: se alguém houver pecado, passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Essa expressão de que aquele que morrendo fosse pendurado no madeiro era maldito,
não apenas era uma sinalização de uma maldição específica, mas era um prenúncio profético de como Nosso Senhor haveria de morrer, pendurado no madeiro. Ah, pastor Luciano, mas os romanos crucificaram incontáveis milhares de pessoas, era a forma mais comum de execução nos seus dias. Sim, e na época em que Moisés escreve isso, nada disso acontecia e era um anúncio profético, como todas as outras coisas relacionadas, né, ao Senhor Jesus, a maneira como ele morreria, foram previamente anunciadas pela Escritura. Ou seja, ao morrer exatamente daquela forma, Cristo está assumindo uma figura de maldição, de quem abraça a nossa maldição para nos resgatar, para que nós pudéssemos ser livres dela. Assim como o fato de quando o ironizaram e colocaram uma coroa de espinhos, dizendo esse é o rei dos judeus, aquilo também não é coincidência. Quando Deus, depois de amaldiçoar Adão e Eva por conta do primeiro pecado cometido, ele amaldiçoou a terra, a declaração de Deus é: a terra produzirá espinhos, e os espinhos simbolizam a maldição da terra. A obra redentora de Cristo não apenas resgata o homem, resgata a criação. E é por isso que no final de todas as coisas, do desfecho da obra redentora, a própria criação também será, né, totalmente tocada por essa obra. Toda a maldição será erradicada e haverá restauração de todas as coisas. Tudo isso é parte de uma mensagem. Agora, por que Cristo encarna essa figura de quem toma sobre si a maldição? Para nos resgatar. Mas quando fala de nos resgatar, ele não está apenas falando de maldição no sentido generalizado, ele fala de algo muito específico: nos resgatar da maldição da lei. E aí vem a pergunta: qual era essa maldição? Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 29, resume tanto o que era a maldição como a bênção provenientes da lei. O Senhor diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quando Josué finalmente introduz o povo na terra de Canaã, ele obedece à ordem dada por Deus. Das 12 tribos de Israel, 6 são separadas para fazerem uma declaração sobre um monte e 6 sobre outro. Metade das tribos declaram as bênçãos da obediência e a outra metade declara a maldição da desobediência. Esse assunto foi largamente repetido por Deus, se bateu na mesma tecla para que não houvesse dificuldade de entendimento. Então, a maldição da lei, ela era o resultado, a consequência direta da desobediência. As consequências do pecado do homem. E quando nós falamos a respeito disso, nós também precisamos entender com clareza qual é a mensagem bíblica proposta. Porque eu vejo pregadores se baseando nessa declaração: Cristo nos resgatou da maldição da lei, e o que eles estão pregando não é a mensagem bíblica, é uma fantasia. Primeiro, eu já ouvi muitos pregadores e ensinadores dizer: não existe mais maldição no Novo Testamento, na Nova Aliança. Eu falo: por que não? Porque Cristo nos resgatou da maldição. Eu falei: Cristo nos resgatou do pecado, o pecado deixou de existir? Aí eles ficam quietos. Eu falo: claro que não. Cristo nos resgatou da morte, a morte deixou de existir? E a resposta correta é: ainda não. Porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas será destruído. Chegará o momento onde todas essas coisas, elas serão definitivamente erradicadas da nossa natureza, da nossa história, mas a verdade é que isso ainda não aconteceu. Apocalipse 22, 3, falando do desfecho da obra da redenção, afirma que na ocasião, a partir de então, nunca mais haverá qualquer maldição. Assim como a Bíblia diz: não haverá mais morte. Hoje ainda temos morte. Hoje ainda temos maldição. Hoje ainda temos pecado. Porque essas coisas ainda não foram erradicadas. Então, ser resgatado delas não significa que elas deixaram de existir. Significa que elas não precisam nos controlar. Paulo explica isso com um pecado que existe, mas do qual fomos resgatados, em Romanos 6,14, quando ele diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não mais estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não deixou de existir, mas não precisa nos controlar. Quem está entendendo, diga amém. O mesmo sobre a maldição. Nós não podemos dizer que não há lugar para maldição na vida de um cristão,
Porque Hebreus capítulo 6 nos fala nos versos 7 e 8, por meio de uma alegoria, falando de terra boa e terra ruim, uma terra que corresponde, né, ao investimento daquele que a cultiva e uma terra que não. E evidentemente, se você ler todo o contexto, a figura, a alegoria aponta para crente bom e crente ruim, não é meramente terra boa e terra ruim. Você vai ver a fala de que a terra que corresponde, verso 7 de Hebreus 6, aquele que a cultiva recebe bênção da parte de Deus. E diz, mas a que produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição. Se maldição tivesse deixado de existir, não haveria como ela estar perto da maldição. Se maldição, né, fosse algo do qual eu e você nos tornamos intocáveis, não haveria essa declaração. Então, nós podemos dizer que diferente de antigamente, eu já vou explicar isso, hoje nós podemos dizer que a maldição não é mais inevitável. Hoje ela é evitável, mas não deixou de existir. Segundo erro que as pessoas cometem, né, ensinando baseado na declaração Cristo nos resgatou da maldição da lei, é que eles focam consequência e não causa. Eles estão pregando como se Jesus tivesse vindo lidar com o fruto da árvore, não com a raiz dela. E eles falam da maldição apenas como as consequências ruins, desagradáveis do pecado. Então, se Cristo nos resgatou da maldição, a lógica, que na verdade é um sofisma, um raciocínio falso deles, é que hoje você pode pecar sem ter consequências. E essa é a distorção da mensagem da graça na boca de muitos pregadores. E isso também não é bíblico, não se sustenta nas Escrituras. Então eu pergunto às pessoas, Ananias e Safira, quando pecaram, estavam isentos das consequências? A resposta é não, né? E você pode caminhar ao longo de toda a Escritura. Aquele moral de 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, escapou do juízo, da maldição? A resposta é não. Em Apocalipse 2, de 21 a 23, Nosso Senhor, dirigindo a carta ao anjo da igreja de Tiatira, menciona uma mulher que ele denomina como Jezabel e diz, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender, né, do seu pecado. Eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela prostituem, eu vou matar os seus filhos. Como é que não tem consequência de pecado? Ao longo de toda a Escritura isso é inquestionável. Então, essas declarações não estão anulando a frase de Paulo. Eu sempre digo que qualquer, né, aparente contradição da Escritura é só um desafio de interpretação. O que esses outros textos estão contradizendo é uma interpretação errada. Jesus não veio remover as consequências do pecado para dizer, então agora na graça, liberou geral, peca à vontade. Essa não é a mensagem da graça. Para aquela mulher pega em flagrante adultério, o registro está lá em João 8, Jesus não apenas diz, eu não te condeno. Ele na mesma sequência, para a mesma pessoa, ele diz, vá e não peques mais. A graça, ela veio para nos libertar da escravidão do pecado, para nos empoderar para a obediência. E isso precisa ser entendido. Então, quando a Bíblia fala de Cristo nos resgatando da maldição, é importante que a gente faça essa distinção. Porque alguns pegam só lá Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15, né, até o final, e enfatizam apenas as consequências do pecado, enfermidades, escassez financeira, né, miséria, uma série de desgraças acontecendo, como se agora essas coisas não acontecem. Na verdade, o que eu e você precisamos entender é que a maldição, ela só se manifesta como consequência da desobediência. E Deus veio tratar com a incapacidade do homem de obedecer, para que nos empoderando à obediência, a consequência seja bênção e não maldição. Mas ele não veio remover as consequências e maldição ainda não deixou de existir. Se o que gerava a maldição era a desobediência, Deus mirou a causa e ele veio oferecer um remédio para isso. Evidente, quando você olha para a condição do homem depois da queda, que era um problema, eu vou explicar daqui a pouco, de natureza, ele não conseguia resolver a sua incapacidade de pecar. Mas Deus tinha uma solução. E se a desobediência era inevitável, a maldição, como a sua consequência, ela também era inevitável. E o que Deus faria era tornar evitável tanto a desobediência como a sua consequência da maldição. Isso nos remete à solução que Deus preparou. E agora eu quero, em segundo lugar, né, falar sobre a bênção de Abraão e o que isso significa. Então vamos fazer o mesmo questionamento que fizemos sobre, né, a declaração da maldição. O que o apóstolo Paulo estava falando? O mesmo nós precisamos entender sobre a bênção. Que bênção Paulo fez referência? Quando ele coloca o adjetivo bênção de Abraão,
Ele está sinalizando uma coisa específica, registrada em Gênesis capítulo 12, verso 3. O Senhor diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos, em outras palavras. Isso não era apenas uma promessa de abençoar Abraão e a sua linhagem, mas Deus estava revelando que por meio da linhagem de Abraão, ele ofereceria uma solução, que seria uma bênção para todos os povos e não só a linhagem natural de Abraão. O apóstolo Paulo explica isso em Gálatas capítulo 3, verso 8, dizendo: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, gentios são todos os não-judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Ou seja, essa bênção está relacionada à manifestação, à concretização do plano de Deus. Não apenas a chegada do evangelho, mas isso tudo por causa da vinda de Cristo, da sua obra e também da mensagem que ele proclamaria. Então Deus estava dizendo a Abraão: eu escolhi não apenas você, mas de você eu separei sua descendência, da sua descendência virá aquele que vai solucionar o problema de todos os povos, de todas as nações. Nesse momento Deus estava dizendo a Abraão: o Cristo virá da sua linhagem. Agora a pergunta é: Abraão foi escolhido aleatoriamente? E a resposta bíblica também é não. Ele foi escolhido por um motivo que Deus faz questão de destacar. Em Gênesis no capítulo 22, nós temos um cenário, para mim desde garoto, né? Isso ficaria ainda mais sério, mais grave depois que eu me tornasse pai. Mas desde antes de entender o que era ser pai, eu ficava pensando no que é que Deus pediu a Abraão: sacrificar o filho, o único filho a quem você ama. Gente, Abraão, o Senhor fala com ele à noite, a Bíblia diz que ele levanta alta madrugada. Em outras palavras, prontidão. Não pediu para Deus uma semana, um mês de despedida para ficar com o filho. Deus falou, está falado, bora obedecer. E ele sai imediatamente para aquilo. Em Gênesis 22, 18, depois de entender que Deus não quis que ele fosse até o fim, mas ele estava disposto. A Bíblia diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar seu filho, mas ele estava disposto a ir até o final. Gênesis 22, 18, o Senhor reafirma para ele o que tinha dito em Gênesis 12: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Agora, olha como a frase termina. Por quê? E porque é uma palavra de ligação, uma conjunção explicativa, algo que cria um vínculo entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Porque você obedeceu a minha voz. Em outras palavras, eu não escolhi a sua linhagem à toa. Eu procurei um homem que manifestasse obediência. E daqui a pouco nós vamos entender isso melhor. Ah, pastor, mas foi só a obediência do sacrifício de Isaac? Não. Lá na frente, quando Deus se revela agora a Isaac, para falar da continuidade geracional do plano e do propósito de Deus, Gênesis capítulo 26, versos 4 e 5, Deus diz assim: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão, fazendo agora a Isaac seu filho. Mas Deus diz assim: por quê? E de novo a conjunção explicativa. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quando você olha para como tudo foi bagunçado, tudo começa com a desobediência lá no Éden. A desobediência de Adão, a desobediência do primeiro casal. Quando você olha para todo o pano de fundo por trás do concerto, você percebe a Bíblia enfatizando não só que Cristo vem como modelo de obediência, mas até a linhagem da qual o Cristo viria. Deus escolhe alguém que decide andar em obediência. Quando você lê Gênesis 22, pode parecer que é só a obediência daquele ato de sacrificar Isaac. Quando você lê Gênesis 26, Deus está dizendo: Abraão obedeceu minha palavra, guardou meus mandamentos, plural, meus preceitos, meus estatutos, minhas leis. Não só isso. Em Gênesis 18, 19, Deus sinaliza por que ele escolheu Abraão. O Senhor diz assim: porque eu escolhi. Por qual motivo? Para que ele ordene os seus filhos, sua casa depois dele, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Todo o pano de fundo está relacionado com obediência. Então a bênção de Abraão é a chegada de Cristo, da obra redentora, de tudo aquilo que o Evangelho proporciona, mas esse pano de fundo da obediência precisa ser destacado. E quando falamos a respeito disso, nós estamos apenas sinalizando, gente, a salvação futura na sua plenitude, mas a transformação presente
que nos capacita à obediência. Durante o período da lei, que se manifestaria por meio de Moisés, depois de Abraão, Deus revelou os seus mandamentos e estatutos num volume e dimensão que a humanidade nunca teve acesso. Mas a verdade é que o ser humano, ele passa a manifestar uma profunda dificuldade de poder viver em obediência a Deus. O conflito com a questão do pecado é algo que, antes de estudar a teologia, né, o ensino bíblico, qualquer cristão na prática já sabe o que é. Paulo descreve isso em Romanos capítulo 7, eu vou ler do verso 18 ao 25. O apóstolo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus ele não para aqui. Ele continua e diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Paulo não está falando apenas do homem antes da conversão. Ele diz o pecado que habita em mim, várias vezes, né? Ele não diz apenas o pecado que habitou. Ele está falando de uma realidade, de algo que continuava no momento em que ele está escrevendo. Ele não está falando apenas da lei, durante o período da lei, mas algo que se evidenciou durante a lei, mas que a graça veio tratar e resolver. O nosso problema era um problema de natureza. Quando o livro de Hebreus diz que a lei nunca aperfeiçoou aquele que prestava culto, significa que durante o período da lei, Deus revelou a força que o pecado tinha e Deus revelou a incapacidade do homem de viver a obediência. Porque Deus queria sinalizar o quanto o ser humano precisava não apenas de um redentor, mas dos seus recursos para poder viver o plano e o propósito de Deus. Então, o livro de Romanos, né, nos apresentando essa mensagem na sequência, ele vai dizer no capítulo 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu diria que Romanos capítulo 8, esse texto que acabamos de ler, versos 3 e 4, eles estão entre talvez os mais importantes e necessários para entender a essência da nova aliança. O que a lei não podia fazer, a lei era limitada, ela não podia fazer algumas coisas. Por que não podia? A Bíblia diz por causa da fraqueza da carne. Outras traduções optaram pela enfermidade da carne. Essa palavra aqui traduzida, fraqueza, ela fala de debilidade, fala de enfermidade, fala de falta de forças. Agora, o que era essa fraqueza da carne? O texto diz que o que a lei não pôde fazer, Deus fez, como? Enviando seu filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. O que a Bíblia diz semelhança? Porque Cristo não vem com carne pecaminosa como eu e você. Ele vem com um corpo parecido com o nosso, que tem carne pecaminosa, embora ele mesmo não tivesse. Ele, né, aliás, as palavras declarando a vinda do Senhor, a formação de um corpo, já dizia: o ente santo que de ti há de nascer. Cristo entra nesse mundo, né, concebido de forma milagrosa, sobrenatural pelo Espírito Santo, porque não podia carregar a semente nem de Adão e nenhum dos seus descendentes, porque foi lá que tudo bagunçou. Em Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Quando você fala de propósito da criação, Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então como é que Deus fez o primeiro homem? Gênesis é claro em dizer: conforme a sua imagem e semelhança. E se Deus é santo e sem pecado, e fez um homem conforme a sua imagem e semelhança, como é que ele fez o primeiro? Santo e sem pecado. E não apenas o fez santo sem pecado. Deus estabeleceu uma lei para toda a criação, e cada um reproduza segundo a sua espécie. Isso não valia só para vegetais e animais, incluía o ser humano. Significa o quê? Que ao criar o primeiro parecido consigo,
estabelecê-lo como um protótipo, uma matriz reprodutora. O que é que Deus esperava de todos nós que viríamos a partir do primeiro, da matriz reprodutora? Que todos nós fôssemos santos e sem pecado. O problema é quando o homem peca, ele deforma o molde, o protótipo. Embora o protótipo já não seja o mesmo, ele continua debaixo da mesma lei. Cada um reproduza conforme a sua espécie. A partir desse momento, o homem que permitiu que o pecado entrasse reproduziria seres semelhantes a ele, pecadores por natureza. É por isso que Salmo 51:5 diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58:3 diz: os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. A verdade é que eu e você já nascemos com defeito de fábrica. A produção em série foi comprometida lá na primeira matriz. Então a necessidade da vinda de Cristo não era apenas ter alguém que perdoasse a linhagem do primeiro Adão. Deus diz: eu vou mandar um outro protótipo, uma outra matriz reprodutora. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza com clareza a diferença entre o primeiro e o último Adão, em 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Eu gosto que, embora em algum momento Cristo é chamado de o segundo homem, a maior parte do tempo é chamado de o último Adão. Por quê? Se o primeiro falhou, houve a necessidade de um outro. Mas Cristo não seria só o segundo, seria o último, porque ele não falharia. Ele cumpriria a proposta para a qual foi enviado, ser uma nova matriz reprodutora. Como é que a coisa estragou? Por nascimento. Eu e você já herdamos uma natureza pecaminosa. Como é que Deus decidiu consertar? Por nascimento, mas nos fazendo nascer de uma outra matriz reprodutora. É por isso que Jesus explica para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo não é nascer segundo a carne, e a Bíblia explica isso. Porque se eu e você nascêssemos de novo do mesmo jeito, como Nicodemos inicialmente imaginou, a gente ia viver o loop, a repetição de sempre herdar aquele gene comprometido do primeiro Adão. Quando a Escritura nos mostra que esse novo nascimento é uma obra espiritual, 1 João 3,9 diz: a semente de Deus permanece em vocês. A palavra semente, você consulta lá no original grego, é sêmen. Ela não fala só da semente humana, fala de todo tipo de semente. É aquilo que traz um código genético. Com qual propósito? Reproduzir uma natureza. 2 de Pedro 1,4 diz: a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. O que Cristo viabilizaria por meio da sua vinda era a possibilidade de nascer de novo, de receber um novo código genético, uma nova natureza. Pastor, e a velha sumiu? Ainda não. E aqui nós temos o desafio do crente. Um dia isso vai acontecer. Aliás, se você observar toda a narrativa bíblica da redenção, envolve isso. O pecado entrou pela carne, Deus manda Cristo em semelhança de carne pecaminosa. Por quê? O texto de Romanos 8 nós lemos, diz que Deus condenou o pecado na carne. O pecado entra pela carne, perpetua pela carne. Tinha que ser condenado na carne, na primeira vinda de Cristo. E o que acontecerá na segunda vinda de Cristo? A Bíblia diz que mortos ressuscitam, os vivos são transformados. Nós teremos o que a Bíblia chama, que nós estamos aguardando, diz lá Romanos 8, 23, a redenção do nosso corpo, que é a glorificação. Chegará o dia onde haverá erradicação dessa natureza pecaminosa, mas isso ainda não aconteceu. A minha e a sua carne continua carregando essa natureza. Por isso que Paulo fala: o pecado que habita em mim. E o seu espírito, que nasceu de novo, recebeu a nova natureza, não desencarnou, não desincorporou, deixando o corpo para um lado para viver livre para o outro. Então esse espírito, nascido de novo com a nova natureza, ele está dentro da gaiola. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. E o que é que eu e você precisamos entender? Que é um conflito de naturezas. Mas a velha natureza pode ser subjugada pela nova. Quando só tínhamos a velha, nós não tínhamos alternativa. Agora que temos a nova, apesar do conflito, nós temos recursos para parar de desobedecer. E aí eu e você precisamos entender isso na perspectiva que nos é apontada. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5 e no verso 19. Ele resume desde a queda até a obra de Cristo, falando de desobediência e de obediência. Esse é tema central na Escritura, gente. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. A desobediência de um estragou, a obediência de outro veio consertar. A desobediência de um se tornaria o padrão que seria reproduzido. A obediência do outro seria o padrão
que também passaria a ser reproduzido. É por isso que tudo no Evangelho gira em torno de eu e você nos tornarmos semelhantes a Jesus. E aqui a gente começa a entender que a bênção de Abraão não é apenas Deus abençoando nossa vida no sentido circunstancial. É a concretização do Evangelho que traz consigo uma bênção que merece destaque. É a bênção da obediência, a capacidade de agora, empoderados pelo Senhor, vivemos a obediência. Vamos voltar em Romanos 8, 3 e 4. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. Vamos trocar o Deus fez enviando seu Filho pela explicação do que é isso. João 17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. O que a lei de Moisés não pôde fazer, Deus faria por meio de seu Filho, a expressão da graça. A graça vem fazer o que a lei nunca pôde fazer. E é por isso que eu digo às pessoas, nós não podemos limitar a ação da graça a perdão de pecados, porque perdão de pecados já tinha na lei, e a lei fazia isso. O que a graça oferece é o que a lei nunca pôde oferecer. A lei não podia aperfeiçoar, não havia transformação. Mas na graça, segundo aos Coríntios 3:18 diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. A graça proporcionou ao homem viver transformação, ou seja, poder quebrar a força dessa velha natureza. Aí eu vejo os pregadores da graça que querem dizer que não tem mais maldição, né? Ou seja, não tem consequência da lei, eles também querem pregar que não tem mais lei. Ao fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. A Bíblia não está dizendo o fim de todo e qualquer forma de lei, está falando de uma lei específica. E você entende isso porque a Bíblia que nos contradiz diz em Hebreus 7:12 que onde há mudança de sacerdócio, e lá a Bíblia está falando que o sacerdócio levítico de Moisés foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Ou seja, Cristo, o novo sacerdote, trouxe uma nova lei. É por isso que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu que o fim da lei é Cristo, ele diz em 1 aos Coríntios 9, capítulo 9, verso 21, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, para que a exigência da lei se cumprisse, o que era a exigência da lei? Obediência. Aquilo que era impossível antes, viver plena obediência, agora por meio da graça, seria possível. A Bíblia não está dizendo que seria desnecessário e que agora a gente não precisa mais obedecer e que se desobedecer está tudo bem. Aqui a Bíblia está dizendo que a obediência se tornaria viável. Cristo é o modelo de obediência. E nós devemos reproduzir aquilo que Ele é. Eu honestamente não consigo entender como alguém pode proclamar um evangelho onde a obediência é opcional ou desnecessário. Ela é o cerne de tudo aquilo que Deus vem trabalhando. Então a bênção de Abraão era não apenas sermos alcançados com uma salvação futura, mas ao longo desse processo sermos capacitados para reproduzir aquilo que de maneira simbólica Abraão já demonstrou e Deus destaca como obediência, mas que o seu descendente viria manifestar de forma plena. A obediência se tornaria viável para mim e para você. Eu vejo alguns desses pregadores da graça e a maneira que eles falam parece que Cristo veio nos resgatar da lei, que a lei era o problema. Gente, o problema nunca foi a lei, o problema era o ser humano. Cristo veio nos resgatar do pecado. O problema era a nossa natureza pecaminosa. Aliás, o apóstolo Paulo em Romanos 7,16, 1 Timóteo 1,8 chama a lei de boa. O problema era a natureza. Efésios 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Era um problema de natureza. Aliás, Deus já tinha anunciado na antiga aliança em Jeremias 13:23. O Senhor pergunta, pode por acaso o leopardo remover as suas manchas? A resposta implícita é não. Deus diz assim como ele não pode. Nem o etíope mudar a cor da sua pele. E aí não importa se Deus está falando de um animal, de um ser humano, Ele está falando que não se muda a natureza. Deus diz para a nação de Israel, da mesma forma, vocês também não podem deixar de fazer o mal. Deus estava dizendo, fazer o mal, pecar, é um problema de natureza. Então o homem jamais poderia resolver isso, a não ser o momento específico onde Deus manifestaria por meio de Cristo uma solução, o novo nascimento, que nos daria uma nova natureza. E eu e você precisamos, de fato, entender o que é que Jesus veio fazer. Ele veio tornar possível a obediência. Por isso ele disse, como eu afirmei antes, para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, eu não te condeno de pecados passados, mas vai e não peques mais, pare de pecar. A mesma graça que remove a condenação de pecados já cometidos, nos empodera para parar de pecar, ou seja, andar
em obediência. Eu não sei você, mas eu fico empolgado demais com essa boa nova do Evangelho. Antes nós tínhamos um rótulo, filhos da desobediência. Pedro agora escreve em 1 de Pedro 1,14 e diz como filhos da obediência. E diz, abandonem os sentimentos, as paixões diante, sejam santos em todo o vosso proceder, porque está escrito, sede santos, porque eu, o próprio Deus falando, sou santo. A capacidade de viver santidade é possível agora para os filhos da obediência. Mas pastor, como se desfruta e vive isso? Se fosse algo automático, eu e você não teríamos as dificuldades que temos do dia a dia e não haveria um chamado à ação, aconteceria tudo espontaneamente. Então isso nos remete ao meu terceiro e último tópico onde encerro, o Espírito prometido. Eu tenho questionado muito, desde que comecei a falar de santidade e de graça, tentando ajudar as pessoas a entenderem o que é que mudou da antiga para a nova aliança. Tem gente que fala de um jeito que parece que quem mudou foi Deus. Que na antiga aliança Deus era ranzinza, malvado, matava todo mundo, tinha dó nem piedade de ninguém, mas que de alguma forma de lá para cá ele se converteu. E apareceu o modo paz e amor, não, vim de boa, agora está tudo tranquilo, vocês podem esculhambar que eu não estou mais bravo. Gente, um dos atributos primários de Deus é a imutabilidade. Malaquias 3,6, Deus diz, eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista afirma, ele permanece para sempre o mesmo. Deus não mudou, é bobagem tentar sugerir isso, né? Se Deus não mudou, o que é que mudou? Alguns estão pregando, antes a lei não tem mais, já falamos que isso é bobagem. O que mudou foi a lei. Ela não é exatamente a mesma, mas continua tendo lei. As consequências de obedecer antes eram bênçãos e as consequências de desobedecer maldição. Hoje que continua tendo lei, as mesmas consequências. O que mudou foi que antes o homem não tinha capacidade de plena obediência. E agora nós somos empoderados para obedecer a nova lei, a lei de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então por que existe essa expressão do Espírito prometido? Nós vamos entender que isso é uma promessa, não só feita pelos lábios de Jesus, mas ela vem desde a antiga aliança. Mas várias vezes ao longo das Escrituras, essa expressão ela é abordada. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Jesus fala para os discípulos sobre o Espírito Santo, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Não é apenas uma promessa que ele fez, é uma promessa que Deus já tinha feito. Desde quando? Desde a antiga aliança. Então, a gente precisa olhar para a promessa da antiga aliança e entender seu cumprimento. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. O Senhor diz, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Isso aqui é uma promessa sobre o novo nascimento. Quando Jesus é questionado sobre por que Moisés permitiu o divórcio na lei, ele diz pela dureza do coração de pedra, uma natureza que não era mudada, não era transformada, mas Deus está dizendo, ei, vai chegar um tempo onde eu vou resolver isso, eu vou tirar o coração de pedra e dar um de carne, eu vou dar um coração novo, um espírito novo, novo nascimento, nova natureza, mas não para aí, não bastasse isso, o Senhor diz, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o meu Espírito. Quantos são gratos pelo Espírito prometido? Agora o Espírito Santo não veio, querido, apenas para te dar poder para testemunhar. O Espírito Santo não veio apenas para trazer os dons para que você flua para a edificação dos outros. Não veio apenas para trazer direção na sua vida e as marcas do sobrenatural. A razão primária pela qual Deus disse, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, ele diz, para que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observeis. Deus nos deu um recurso sobrenatural, não apenas por meio de uma nova natureza, mas nos enchendo da sua presença, da presença do Espírito que nos empodera para andar em obediência. Aliás, outras promessas do Antigo Testamento, Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança é importante aqui. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Deus diz, já fiz uma aliança antes, deu ruim, porque eles a quebraram, anularam. Mas Deus diz, eu vou fazer uma nova. E ele diz, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
A pergunta é: a promessa se cumpriu? Segundo o livro de Hebreus, sim. Ele diz, Hebreus capítulo 10, de 15 a 17, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, texto que acabamos de ler de Jeremias 31, porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei, acrescento, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Houve uma promessa, houve um cumprimento, e o propósito do cumprimento da promessa era nos oferecer um recurso: porei dentro de vós o meu Espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. É o Espírito que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. É o Espírito que nos permite caminhar num lugar onde a nova natureza, empoderada, alimentada pela sua presença, pelos seus recursos, prevaleça sobre a velha. E eu e você precisamos entender essa importância. Aliás, Paulo, antes de tocar no assunto, em Gálatas 3:14, do Espírito prometido, em Gálatas 3:2 ele pergunta: foi pela fé ou pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito? Sabe, essa perspectiva de receber o Espírito é um ponto central no desenvolvimento de tudo aquilo que eu e você temos que viver. E para encerrar essa ideia de como o Espírito nos capacita, nos empodera para isso, eu quero que você vá rapidamente comigo para Romanos capítulo 8. A gente leu o capítulo 7 antes e fomos até o finalzinho do 7, quando Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne escravo da lei do pecado. Ele mostra que mesmo que no Espírito possa ter prazer na lei de Deus, nascido de novo, a carne ainda tem inclinações. Mas Paulo não está apresentando isso como algo que eu e você não podemos vencer antes da glorificação do corpo. Ele começa o capítulo 8, dizendo verso 1, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É a continuação do mesmo assunto. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Em você, meu querido, habita o Espírito da vida, com um poder maior do que a força de morte do pecado que sua carne ainda carrega. É nessa sequência que Paulo explica os versos 3 e 4 que lemos, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, obediência, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a chave está aqui. Como que a obediência se torna possível? Para quem decide não se entregar à velha natureza, mas decide se entregar à nova. E isso, meu amigo, não é automático nem espontâneo, é uma escolha. Uma escolha que ele explica a partir do verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Inclinação. Outras traduções, a partir do verso 6, vão usar a expressão pendor, que é um sinônimo de inclinação. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não há nem como ser de Jesus sem ter o recurso do Espírito prometido, mas quando ele vem para fazer a diferença. Mas como eu disse, no automático. Ela depende da escolha que eu e você fazemos da inclinação. Mas olha o verso 10 e 11. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11, se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui Paulo está falando de duas coisas. Uma delas, o advento final de transformação do corpo pelo poder do Espírito Santo. Aquele mesmo que ressuscitou Jesus, glorificou o seu corpo, fará o mesmo conosco. Mas isso não é só uma promessa do futuro. Há um poder de vida do Espírito agora para parar a lei do pecado e da morte. Mas para isso eu e você temos que nos inclinar. É por isso que a Bíblia diz, encham-se do Espírito. É por isso que a Bíblia nos chama o tempo todo a vencer esse conflito com um único recurso. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é vivo? Não frequente esse lugar de vez em quando. Não é só um culto ou outro, onde você diz fui cheio, uma vigília. Viva nesse lugar. Aliás, a frase de Paulo em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito,
No original grego, eles têm uma conjugação que nós não temos no português. É ato contínuo. Se fosse traduzir de forma literal, ao pé da letra, alguns comentaristas dizem, significaria: encham-se, continuem a se encher e nunca parem de se encher do Espírito Santo. É um lugar onde nós devemos nos inclinar de forma permanente. E aí, meu amigo, você tem que entender a importância das disciplinas espirituais. Quando a gente diz tem que ler a Bíblia, não é só por causa de conhecimento. A palavra de Deus gera vida em você. Ela tem o poder de restaurar sua alma, de alimentar seu espírito, de despertar sua fé. Ou seja, quando eu e você, por meio da palavra, acessamos a informação de que é possível andar em obediência, não deveria ser mera informação. Se a fé vem por ouvir a palavra, isso precisa despertar em mim e você algo que nos permitirá acessar o sobrenatural, a capacidade de andar em obediência e vencer o pecado. Quando eu e você gastamos tempo em oração, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando a força da carne. Aliás, Jesus disse, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Quem inclina para aquilo que é espiritual está quebrando a força da carne. Tempo e oração, meu amigo, não é só para pedir coisa, é para quebrar a estrutura da nossa carne. Quando eu e você gastamos tempo na adoração, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A consciência da presença alimenta a nova natureza, nos enche do espírito, enfraquece a carne. E de todas essas, a que nós mais precisamos resgatar nesse momento é o jejum, e nós vamos continuar batendo nessa tecla. O jejum não é só para resolver problemas, gente. O seu propósito primário é quebrar força e estrutura dessa velha natureza, para que a gente entre no lugar de sensibilidade e consciência da nova natureza. Quando a gente começa a entrar nesse lugar, e no mesmo Gálatas 5, que Paulo diz no 16, vivam no Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne, ele ainda vai afirmar nos versos 24 e 25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ainda era adolescente quando ouvi, lembro até hoje a frase de Valnice Milhomes dizendo, a carne não converte, tem que morrer. E a melhor forma de você arrebentar com ela é quando você se inclina para o lugar certo e deixa de alimentá-lo. Nós temos todas as chaves e recursos necessários, né? E eu aqui concluo dizendo a você o seguinte, o que a nova aliança veio nos proporcionar. Hebreus 8:6 diz que agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Um ministério mais excelente, uma aliança superior e promessas igualmente superiores. Nós vimos que a lei já oferecia perdão. A nova aliança não vem fazer a mesma coisa, vem oferecer algo mais. O que nós temos nessa superioridade? O Antigo Testamento enfatizava, como por exemplo Deuteronômio 28, de 1 a 14, as bênçãos, plural, da obediência. Ou seja, obedeceu, essas bênçãos circunstanciais vêm como consequência. A nova aliança enfatiza a bênção singular da obediência. Não apenas as consequências decorrentes dela, mas a bênção de poder obedecer. E sim, inevitavelmente, colher mais bênçãos circunstanciais como fruto da obediência. Mas muito mais do que apenas as circunstanciais. Como eu disse, Deus não veio tratar com o fruto, Ele veio tratar com a raiz. Quando a gente olha os recursos oferecidos, tudo aponta uma direção. O propósito do Evangelho é claro. Por que é que Deus nos deu a graça, a revelação da palavra? Por que que eu e você fomos incluídos no que se chama eleição? Por que a obra do Espírito Santo em nós que estamos destacando? E aqui eu realmente encerro mencionando um versículo para cada um deles, a graça. Romanos 1:5, por meio dele, está falando de Cristo, viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Graça para quê? Para obediência. Revelação da palavra, Romanos 15, 25 e 26. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Pastor, e a ação do Espírito, a eleição? 1 de Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tudo aponta numa única direção. Quando decidi usar a expressão o caminho da obediência, é a ideia de apresentar um trilho de Gênesis a Apocalipse em todo o plano de Deus. E meu querido, nós precisamos entender isso.
Eu espero que uma palavra como essa te encoraje. Não apenas a sair daqui e repensar, mas é o tipo de assunto que a gente diz, eu tenho que compreender, eu tenho, que de fato acessar num nível mais profundo, não apenas para mudar a maneira de pensar, mas para estimular a fé, que nos dará acesso a todos esses recursos. É possível não apenas ter as bênçãos da obediência, mas nós fomos contemplados com a bênção da obediência. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse auditório, com aqueles que nos acompanham pela transmissão da internet, ou mesmo posteriormente por meio dessa palavra gravada, orando que nesse momento o Senhor possa de fato tocar as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, pela capacidade de sair desse lugar não apenas com informação a ser avaliada, mas debaixo de despertamento espiritual, debaixo da ação poderosa e personalizada do Teu Espírito, que não apenas gera entendimento espiritual, mas aquela aplicação única da Tua palavra. Nós oramos pela capacidade de não só entender, mas de corresponder com o Senhor. Nós oramos que o que o Senhor começou continue e cresça, e que tudo isso nos leve ao lugar do cumprimento pelo qual a sua palavra tem sido liberada, gerar em nós correspondência, gerar em nós resposta, gerar em nós crescimento e avanço. Te somos gratos, porque sabemos que o Senhor nos permite ouvir algo como o que ouvimos, não para gerar culpa ou condenação naqueles que talvez estejam tropeçando no quesito obediência, mais do que, ó Deus, imaginar que o Senhor estaria nos julgando pelo passado ou presente. Nós entendemos que o Senhor nos permite ter uma nova proposta de futuro, nos permite gerar alinhamento. E eu oro não só por uma firme decisão de usar os teus recursos para viver a obediência na vida dos meus irmãos e irmãs, como eu oro que esse seja um tempo de conserto, talvez para alguns de arrependimento, talvez para outros de aproximar-se ou reaproximar-se no ato de reconciliação para com o Senhor. Mas que de uma forma geral para todos nós seja a decisão de não mais viver como filhos da desobediência, mas sim como filhos da obediência, usando os teus recursos, inclusive, principalmente, o Espírito prometido que nos tem sido dado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.